Existe uma linha tênue entre a invasão de privacidade dos filhos e a necessidade dos pais de monitorarem suas atividades para protegê-los. Como ter esse equilíbrio? Faça um teste. Faça um teste. Imagina o seguinte, seu filho, esse que você acha que é muito difícil monitorar porque se sente invadido a privacidade dele. Seu filho vira pra você numa segunda-feira, 10 horas da noite e fala assim, mãe, estou saindo. Aí você pergunta, mas você vai aonde? Porque amanhã tem aula. Não, eu vou sair com os amigos aí, eu vou num lugar que eu tô a fim de ir. Uhum. Mas aonde você vai, com quem? Você volta como, que horas? Mãe, você tá invadindo minha privacidade. Não tem que dizer onde eu vou. Você não confia em mim? A gente não tem um diálogo aberto? Não tem que falar onde eu vou. No dia que o seu filho puder te responder dessa forma, você não precisa mais monitorar o celular dele. Enquanto ele não puder falar isso pra você, enquanto você reagir igual a Bia, rindo, né? Achar engraçado o seu filho falar isso, você fala negativo, você vai dizer onde você vai e nem vai sair, porque segunda-feira amanhã tem aula às 7. É porque o seu filho não tá pronto pra estar sozinho nas redes sociais. Então, assim, não é invasão de privacidade. Quando você pergunta pro seu filho onde ele vai, você não tá invadindo a privacidade dele. Você sabe que não tá invadindo a privacidade. Você está cuidando, tá? Exatamente. Agora, é claro que você tem que saber por que você vai olhar o celular do seu filho. Não é pra ler a fofoca de quem beijou quem, se o beijo de língua era bom, era ruim, se estava com bafo ou se foi gostoso. Porque isso sim é a intimidade dele, né? Agora, sua filha tá estranha, não sai do quarto, não conversa com ninguém. O que está acontecendo? Ela pode estar sendo vítima de cyberbullying, ela pode estar sendo vítima de sextorção. A gente teve 2 casos agora recentes nos Estados Unidos de meninos que se suicidaram. 2 meninos que começaram a sofrer sextorção por pessoas, criminosos, que usaram a inteligência artificial, se fizeram passar por meninas, pediram nudes, eles mandaram nudes e depois começaram a ser ameaçados e pediram dinheiro. Quando o dinheiro acabou, os meninos se mataram. Então, assim, tem que ver, gente. Isso poderia ter sido evitado. Se os pais estão vendo o que está acontecendo, podem evitar. A internet é a rua. A internet não é um diário. É uma rua violenta. É uma rua violenta, uma praça escura, cheia de estranhos, gente esquisita. Eu uso o seguinte exemplo. Ó. O que é rede social? Imagina uma festa que seu filho vai. Você sabe que nessa festa que seu filho vai ter um psicopata, um pedófilo, um golpista e um aliciador, um traficante de drogas. Tem 100 pessoas na festa, tem 4 que são esse perfil. Você não sabe quem são, você só sabe que eles estão lá. Você deixa seu filho sozinho nessa festa? De jeito nenhum. Porque é isso, quando você deixa ele sozinho na rede social, você tá deixando ele pra essa festa sozinho. Ideal é nem deixar ir. Pelo menos até uma certa idade. Quando ele já tiver uma certa idade, que você acha que já dá pra ele ir pra essa festa, você vai junto. E vai chegar uma hora que ele não vai cair no golpe do psicopata e do estelionatário. Aí você deixa ele sozinho. Mas essa hora não é do dia pra noite. E nem é na adolescência. Nem é na adolescência, exatamente. Nem é na não adolescência. É da adolescência. Acho que as pessoas também faltam um pouco de letramento em adolescência. Exatamente. Né? As pessoas não sabem o que é um cérebro do adolescente. Não sabem. Eu mesma não sabia. Eu fui estudar isso por causa do trabalho, né? As pessoas não entendem o que é o córtex pré-frontal imaturo, né? Quando a gente começa a entender, a gente olha para isso... E não é num número, né? Porque fica a maioridade. Não é de um dia para o outro. Vai ter criança, adolescente de 16 anos que vai estar maduro. É raro, mas pode. E maduro para algumas coisas, não para tudo. Exatamente. Né? Não é agora, tudo. Se a gente fosse levar o amadurecimento do lobo frontal, a gente pensaria em 23. Mas você sabe que tem alguns lugares, eu sei que Massachusetts, por exemplo, está discutindo isso, que estão discutindo o aumento da maioridade penal por causa disso. Aumentar para 21 anos. E a gente aqui no Brasil, embora tenha a maioridade aos 18 anos, e eu sou totalmente contra a redução justamente por causa da falta de maturidade, até os 21 tem redução da pena. Então, entre 18 e 21, a gente tem uma atenuante genérica pela idade. Por quê? Porque é imaturo. Porque já é adulto, mas ainda não está maduro. Sim. Né? Não quer dizer que virou, não é uma coisa de... no dia seguinte eu fiz 18 anos, não vai. Quem dera, né? É um processo.